Operação com decimais. Para fazer o cálculo de uma adição ou uma subtração, multiplique por uma potência de 10, iguais nas duas contas, até que ambos os números sejam inteiros. Faça o cálculo com valor inteiro e colocar os decimais ao final. Eu vou explicar melhor esse conceito. Por exemplo, 22,56 mais 4,71. Multiplique ambos os valores pelo mesmo valor múltiplo de 10 até que ambos sejam números inteiros. 22,56 e 4,71, ambos têm duas vírgulas para trás. Então a gente pode multiplicar por 100 e 22,56 torna-se 2.256. 4,71 pode virar 471. A gente faz a soma entre eles, porque eu acho isso válido. Porque é mais simples fazer cálculo com inteiros do que com valores com a vírgula, que a gente pode acabar se complicando um pouco pela dificuldade da vírgula e tal, de colocar a vírgula nos lugares certos, e embora também desse para fazer direto, mas a gente pode facilitar, ter um cálculo mais facilitado. A gente fez a soma, ok, 2.727, e aqui eu falei rapidamente da dica prática que eu estou falando, que é, por exemplo, você visualizar, que você pode visualizar que nesse caso aqui, nessa outra conta, 1,2 ele vai necessitar só de uma casa para andar, mas 1,38 precisa de duas casas. Ou seja, mesmo 1,2 precisando só de uma casa, você vai ter que multiplicar por 10 elevado ao quadrado, que dá 100, e vai ficar 120 mais 138, 258, e voltaremos após com 2,58. Isso é só para mostrar o exemplo. Mas voltando ao exemplo básico, ambas a gente multiplicou por 100. Aí, para voltar agora, a gente vai ter que dividir o valor inteiro que a gente achou, 2.727, dividido por 100, que dá 27,27, ok? Para fazer a multiplicação, nós precisamos retirar as vírgulas. Por exemplo, 0,5 vezes 0,5. Eu queria destacar que isso vale para potenciação, por quê? Porque eu botei multiplicação e potenciação aqui. Porque a potenciação nada mais é que, em sua maioria absoluta dos casos, uma potenciação. Existem exceções? Existem. Por exemplo, quando a gente faz uma potenciação em relação elevada a uma fração, que a gente vai ter todo o negócio da raiz e tal. Mas, na grande maioria dos casos, o que vale na multiplicação vale para potenciação, só que a gente vai ter que usar mais vezes o número. Vai repetir o mesmo número. Entendeu? Então eu quis deixar inculcado assim uma semelhança que a gente pode usar tanto na multiplicação em si como na potenciação com números inteiros, ok? Mas enfim, com números inteiros positivos, é claro. Ou melhor, números inteiros mesmo, porque os negativos a gente vai só mudar o valor, o cálculo em si não vai mudar tanto com o valor. A gente só vai ter que botar 1 sobre aquele valor. Mas enfim, a gente vai ter que fazer o quê? 0,5 vezes 0,5, por exemplo. A gente vai retirar as vírgulas, vai ficar 5 vezes 5. Ver quantos decimais foram multiplicados. Foi 1 em cada. Aí um total de 2. Repara que é diferente da adição, que a gente multiplicou os dois e usou o mesmo valor nos dois. Aqui a gente vai ter que usar 1 do primeiro 0,5 e 1 do segundo vezes 0,5, um total de 2. Está 25. A gente faz a multiplicação com inteiro, 25, e divide pela potência de 10 equivalente aos 2. 10 elevado ao quadrado, que é igual a 100. Que fica igual a 0,25. Ok? Por que isso? 25 dividido por 100. De 25 dividido por 10 elevado ao quadrado, que é 100, que torna-se 0,25.
A divisão a gente faz uma coisa parecida com a adição e subtração. Mas só que... Ok, porque é a mesma história. 0,2 dividido por 0,51. A gente... Ambos tem dois caras decimais. A gente vai multiplicar pela potência de 10 elevado ao quadrado. Por quê? Porque para tornar os dois proporcionais, mas ao mesmo tempo inteiros. Que vai se tornar 1,0,2 vezes 100 dá 102. E 0,51 vezes 100 dá 51. Mas só que em vez de a gente fazer aquele negócio de voltar à casa decimal, na divisão está completa. 102 dividido por 51 é igual a 2. Esse é o final da questão, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, suas dicas, suas dúvidas e até a próxima.